Bom dia, meus queridos amigos. Hoje, dia 27 de agosto, reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, da 21ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus empregados e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com seus empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhes mais 5 talentos, dizendo, Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5, que eu lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, para participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse, Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até aquele que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, nós estamos vendo aí Jesus novamente, querendo mostrar aos discípulos o que era o reino de Deus. E ele conta nessa parábola, e ele tenta recordar a cada um, dos discípulos que eles têm dons especiais. E com esses dons especiais, ele concedeu a responsabilidade para agirmos, iluminar o mundo. Jesus disse isso porque ele já está anunciando a sua partida e que ficaria conosco dons que ele seria dados a cada um para cuidar do reino de Deus. Então todos nós, com os dons que recebemos de Deus, concedidos através de Jesus Cristo, temos essa responsabilidade para agirmos e iluminar o mundo. A multiplicação desses dons acontece quando nós, diante das nossas fragilidades, diante dos nossos medos, das nossas fraquezas, não cedemos ao fracasso. Não deixamos que isso possa fazer parte de nossas vidas e eliminamos totalmente essas fraquezas, esses medos, para trabalhar no reino de Deus. Porque nós somos de Cristo. E se nós pertencemos a Cristo, o nosso Senhor, a exemplo deles, nós devemos agir
anunciar a boa notícia. E com essa boa notícia, que através dos nossos dons dados por Deus, a qual Jesus nos mostra nesta parábola, nós devemos agir em toda parte, né? Com justiça, com misericórdia, com paz e caridade. Esta é a forma de anunciar a boa nova ao reino. E esta missão que Deus nos dá, nos confia, nós devemos trabalhar pela causa do reino de Deus. Esta causa que a qual Jesus, para os discípulos, está ensinando e também hoje está nos ensinando. Que nós devemos trabalhar aqui no mundo para preparar esta nova vinda de Jesus. Por isso, se nós queremos multiplicar nossos dons, nós devemos ter atitudes de bondade, nós devemos ter compaixão, nós devemos ter misericórdia. Para que assim, meus queridos irmãos, quando o Senhor, né, voltar novamente, vier novamente, Ele possa nos acolher com alegria e dizer: muito bem, servo bom e fiel, venha participar deste meu reino. Esta é a proposta de hoje. Então devemos refletir sobre nossas ações e não ser como servo infiel. Se Deus nos dá dons, é porque Ele nos deu a nossa vida. E se Ele nos deu a nossa vida, nós devemos partilhar uns com os outros, para que nenhuma maldade pode nos alcançar, que a fraqueza não possa nos dominar, para sermos preguiçosos. Então, no reino de Deus, todos nós temos dons, temos capacidades, independente delas, capacidades de realizar boas obras, ter boas atitudes, ter misericórdia e, principalmente, ter como nosso Senhor Jesus. Esta é a proposta de hoje, queridos irmãos, que nós sejamos pessoas generosas umas com as outras, pacientes umas com as outras, e pessoas trabalhadoras, não desanimar, não desistir, continuar trabalhando, porque quem está conosco é esse Deus, é esse Jesus que nos dá os dons, mas também conosco anda, conosco está sempre nos mostrando o caminho, nos orientando, nos conduzindo. Basta a gente não ter preguiça, basta a gente ter um olhar de bondade para poder perceber as ações de Deus na nossa vida. Então precisamos urgentemente multiplicar nossos dons. E multiplicar nossos dons quer dizer que no reino de Deus, no mundo hoje, haverá muita bondade, haverá muita justiça, haverá muita preocupação uns com os outros, né, o perdão uns com os outros, quer dizer, misericórdia, haverá a solidariedade, a caridade, um ajudando o outro na fraqueza, um ajudando o outro nesses momentos de medo e de fracasso. Que o Senhor possa ser luz em nossas vidas e que nós possamos hoje assumir essa missão dos dons que Deus nos deu para viver uma vida boa, para viver uma vida na paz, para viver bem uns com os outros e assim ser pessoas para ser acolhidas por esse Senhor que virá. E virá e nos acolherá como servos bom e fiel. Tenham todos um bom sábado, um bom final de semana e um bom domingo, na graça de Deus.